Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar o nosso estudo no Sefer Yetzirah, o livro da formação, capítulo 1, verso 4. Faz com que o Criador se sente em sua base. A palavra hebraica que se usa aqui para base é Machon, que em vários locais é visto como o lugar no qual Hashem se senta. Assim, Salomão fala em sua oração: os céus, a base, Machon, de seu assento. 1 Reis 8:39. Igualmente a Escritura diz: a retidão e o julgamento são a base, Machon, de seu trono. Salmos 89, verso 15. E em outros locais, a Bíblia fala do templo, o Beit HaMikdash, como sendo a base, Machon, sobre a qual Hashem se senta, referindo-se ao nível de Yesod, que é o nível imediatamente mais próximo de Malchut, sendo que a Torá, ao se expressar nos termos céus, como base, Machon, de seu assento, referindo-se a Sefirah de Chesed, bondade, Gevurah, severidade ou força, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Hod, esplendor e Yesod, fundação. Essas 6 Sefirot, que são os 6 vértices, ou representam os 6 vértices do Magem David, da estrela de David, ou as 6 direções da bússola, representando então Machon. E Machon, mais precisamente, especificamente a Sefirah mais próxima de Malchut, a saber, Yesod. Em outros locais, né, a Bíblia fala do templo, o Beit HaMikdash, como sendo a base sobre a qual Hashem se senta. Isso referindo-se ao Beit HaMikdash, a primeira casa, o templo que estava em Jerusalém, que foi destruído, e o segundo templo também. Mostrando que essa construção, essas construções estavam no nível de Yesod e era uma base. A palavra Machon deriva da raiz Kon, que é também a raiz da palavra Rechin, significando preparar. Daí que Machon se refira não só a uma base física, mas também a uma base preparada especificamente para um propósito especial. Disse a Escritura: ele fundou a terra sobre sua base, Machon. Salmo 104, verso 5. Este versículo indica que tudo no mundo físico tem uma base ou contraparte espiritual específica, mediante a qual pode ser elevada. Em geral, o antropomorfismo significa antro, né, fala de forma humana, e morfismo, né, já tipifica, né, isso, algo com forma humana. Se expressando ao termo sentar, então Hashem não está restrito a sentar como senta o homem. Então esse termo antropomórfico, que é relacionado ao homem que senta, mas então esse termo antropomórfico é para que possamos ter uma ideia de como o relacionamento do Criador, bendito seja, que transcende a tudo, e então sua essência possa manifestar-se através desses veículos chamados Sefirot, ou dimensões, né, da árvore da vida,
a saber, Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, as 10 Sefirot, as 10 dimensões da árvore da vida. Então Hashem assenta-se sobre esses veículos. Mais precisamente, Hashem começa a relacionar-se com o seu mundo através de Binah, já que Binah é algo que parte do nada, como veremos adiante. E nada é referente a Atzilut, que é o mundo imediatamente relacionado a Sefirah de Chokhmah, chamado de nada, que é chamada Reshit, como vimos no estudo anterior, desse mesmo livro do Sefer Yetzirah. Então Hashem começa a se relacionar, então Binah, que é a Sefirah que corresponde ao entendimento, chamada Ima, que é algo do nada, porque, então, algo do nada, porque e a Atzilut, o mundo que está ligado a Sefirah de Chokhmah, é onde emana, por isso Atzilut é chamado mundo da emanação, é onde emana essas 10 dimensões. Por isso, o Sefer Yetzirah fala 10 Sefirot do nada, porque Atzilut é considerado nada. Então, como elas estão emanando de Atzilut, são chamadas Sefirot do nada. Mas Binah é algo, já é algo do nada, algo que emanou de Atzilut. Então, é aí onde Hashem começa a sentar-se. Então, Binah é chamada do trono de Hashem, porque é algo que quem se senta sobre algo. Ninguém se senta sobre nada. Então, o termo sentar, um termo antropomórfico para expressar e o homem possa compreender, porque nós só entendemos a partir desses termos, né, termos antropomórficos, nossa mente é limitada, então precisa de alguma vestimenta, e então o antropomorfismo vem nos servir para que possamos, através dessa comparação, e claro, né, para que possamos também entender que Hashem não precisa sentar sobre coisa alguma, mas ele assim escolhe. Então, Binah é então um trono para Hashem. Ele fundou a terra sobre sua base Mahon. Salmo 104, verso 5. Este versículo indica que tudo no mundo físico tem uma base ou contraparte espiritual específica, mediante a qual pode ser elevada. Por exemplo, alguém que coloca um tefilim, uma tira de couro, e tem uma caixinha, e nessa caixinha tem lá uma prece do Shema Israel. Então alguém pode elevar esse couro, essa tira de couro, com sua contraparte espiritual no mundo superior, sendo que é uma peça física, um couro bruto, né, que foi ali trabalhado, né, de um animal que sofreu um abate caché, do animal caché. E então, quando alguém faz a tefilá, é claro que alguém só eleva alguma coisa através de sua mente. É preciso os mecanismos mentais, através de concentração, atenção, devoção, kavaná, intenção. Então, a partir desse conhecimento se pode elevar. Então, a mente tem que estar em trabalho junto com a ação, a asiá. Então, dessa forma, alguém pode elevar este objeto a sua contraparte espiritual em cima. E quando tem um mover, ou seja, uma ação de Kedushá, uma ação de santidade embaixo, automaticamente há um movimentar em cima. Então esse objeto embaixo se liga com sua fonte espiritual mais em cima. Em geral, o antropomorfismo sentar
usado com respeito ao Criador, tem o sentido de abaixar-se. Hashem abaixa a sua essência para que possa ser conhecida. Quando alguém se senta, baixa seu corpo. Similarmente, quando o Eterno se senta, ele baixa a sua essência para envolver-se com sua criação. Quando a Bíblia, o Tanar, fala trono de Hashem, está se referindo ao veículo pelo qual ele expressa seu envolvimento. Então, como dissemos anteriormente, referindo-se a Sefirat de Binah, entendimento. O lugar dos devaneios, onde há a pluralidade, onde é possível haver o paradoxo, a tese, a antítese e também a síntese, já que o entendimento é que gera tais mecanismos através de extremos, pode-se caminhar pelo meio. Há uma regra geral em Kabbalah que diz que todo o despertar de baixo motiva um despertar de cima. Essa se é verdade para a ação de Kedushá, ação de santidade, e também o é para a ação de Tumá, Chas Veshalom. Porque há também 10 sefirot de Tumá, há 10 sefirot de Kedushá e também a sua contraparte, como foi explicado, Hashem criou o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio ele tem como alicerce o paradoxo, para que a pessoa possa escolher entre a árvore de Tumá, Chas Veshalom, e a árvore ou sefirot de Kedushá. Assim, quando alguém eleva mentalmente uma coisa à sua essência espiritual, faz também descer sustento espiritual Shefá. A esse objeto particular. Este sustento pode então ser canalizado e usado pelo indivíduo, sob algumas condições. Isto pode ser usado para realmente levar a cabo mudanças físicas no mundo. Então, é essa a missão do ser humano, tornar esse mundo um lugar melhor para o Criador morar. O Talmud também interpreta o termo Mahon como indicando um paralelismo entre os domínios físico e espiritual. Então nós chamamos de mundo espiritual os mundos acima de Malchut. É claro que o mundo de Malchut não é só o planeta Terra. É todo o universo, galáxias, e o universo é muito complexo e se expande, né, a todo instante. Então, Malchut é muito profunda. A Sefirat Malchut, da fisicalidade, coisa que pode ser vista. Hoje ainda se tenta descobrir os vastos mistérios do cosmos, do universo, e à medida que a ciência, através de telescópios, de satélites avançados, fazem descobertas, parece que quão grandes são as descobertas, parece que mais distante estamos de chegar ao que buscamos. A base preparada Mahon, mediante a qual Hashem senta, é canalizada sua influência espiritual para o mundo, é precisamente este Mahon. O paralelismo entre o espiritual e o físico. Então é chamado de Mahon esse paralelismo entre o espiritual e o físico.
Assim como o Beit HaMikdash, né, a casa de Hashem, o templo que foi construído em Jerusalém, que seja reconstruído logo em breve em nossos dias, amém. Essa casa, ela era um paralelismo entre o mundo físico, Malchut, e o mundo espiritual, a saber, os mundos superiores. Este é o aspecto mediante o qual Hashem senta. Então, a luz do Eterno se sentava neste mundo e através do templo sagrado. E por isso a Escritura fala como a base marrom de seu assento. Neste contexto, o Sefer Yetzirah chama Hashem de Yotzer. Nós temos traduzido isto como o Criador, mas uma tradução mais precisa seria o formador, ou aquele que forma. Há 3 palavras em hebraico que têm significado parecido. São bará, que significa criar, e bará está mais intimamente ligado com a Sefirá de Biná, e atzar, que significa formar, que está mais intimamente ligado com o mundo de Yetzirah. E ao falarmos Yetzirah, então dizemos que é Machon, ou céus. E Assá, que significa fazer, que está na qualidade de Asiá, que é o mundo mais intimamente ligado a Sefirá de Malchut, realiza. Então, dizemos a terra, chamamos de terra, Malchut, ou o aspecto feminino. Segundo os cabalistas, Bará indica a criação ex nihilo, algo que parte do nada. Como explicamos anteriormente, e nada, dizemos que é Atzlut. Alguma coisa do nada. Então, o que é alguma coisa do nada é Biná. E chamada de trono, que é onde Hashem começa a sentar e tornar conhecido, já que Rochma é uma unidade simples, não há devaneios. E embriar é onde, como vimos no estudo anterior, é onde as Neshamot assumem a sua individualidade. Cada Neshamah é criada em Beriá. E não só isso, mas é onde ocorre a pluralidade, os paradoxos. E aí são lançados os pressupostos do livre-arbítrio. E Atzá denota a formação de algo a partir de uma substância que já existe. Então, se alguém forma alguma coisa, ele precisa já ter alguma substância para delinear e dar forma. Algo de algo. Quem forma, então, vai delinear algo, né, de algo, vai tornar algo de algo. Então, é preciso já ter um objeto específico para torná-lo mais... dar um toque, dar um acabamento, e o processo implica no fazer, chamado asiá, ação, ou fabricação, que já remete a Sefirá de Malchut. Então, Assá tem a conotação de finalização de uma ação. Os cabalistas ensinam que tais estágios são a contraparte dos 3 universos superiores chamados Beriá, criação, e Yetzirah, formação, e Asiá, fabricação. A isto faz alusão o versículo:
A tudo o que é chamado em meu nome, por minha glória Atzilut, criei-o, Briá, formei-o, Yetzirah, e o tenho feito, Asiá. Yeshaiá 43, verso 7. O universo supremo é Atzilut, o domínio das próprias Sefirot. Debaixo está Beriá, que é um mundo mais abaixo de Atzilut. Atzilut intimamente relacionado com a Sefirá do Rochma, chamada de Abba. E Beriá ligado relacionado a Sefirá de Biná, entendimento. É chamada então de o domínio do trono, a saber, o mundo de Beriá. Visto que Beriá, a criação, é algo do nada, algo que surge do nada. E nada chamamos um mundo de Atzilut, um mundo acima de Beriá. Então, Atzilut é frequentemente chamado nada, ou seja, Ain, daí as Sefirot que estão em Atzilut serem chamadas de Sefirot do nada. Por isso, no estudo desse Sefer, dizemos 10 Sefirot do nada. Então, dizendo que Atzilut é o mundo da emanação. É onde emana essas 10 dimensões. Então, 10 Sefirot emanando do nada. Nada é Atzilut. Debaixo de Beriá está o universo de Yetzirah, formação, que é o mundo dos anjos. E, por fim, está o universo de Asiá, fabricação, que consiste no mundo físico e sua sombra espiritual. O Sefer Yetzirah está falando aqui primariamente sobre o estabelecimento de um vínculo entre os dois mundos inferiores, a saber, Yetzirah e Asiá. Então, Yetzirah corresponde a 6 Sefirot, desde Hesed, a saber, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. 6 Sefirot são chamadas de Yetzirah. E abaixo destas, que são chamadas de céus, abaixo destas está a Sefirah de Malchut, ligada ao mundo de Asiá, ao mundo da ação. Então, esses domínios inferiores são chamados domínios inferiores, ou seja, os aspectos abaixo da Mochim, das mentalidades, a saber, Keter, Rochma e Binah, chamada de Chabad. Um acrônimo. Chabad, acrônimo das primeiras letras de Rochma, Binah e da Atz. Os métodos do Sefer Yetzirah envolvem a manipulação das forças do universo de Yetzirah e esta é a razão do nome do livro. Então, esse livro, escrito por Avraham Avinu, chamado Sefer Yetzirah, isso mostra que ele está no nível dessas 6 Sefirot, desde Hesed até Yesod. E também fala de Malchut. Então, esse livro ele é um livro que está no nível do mundo dos anjos. Então, o texto fala de Hashem, por conseguinte, como Iotse, formador. O formador, para indicar a sua manifestação no mundo de Yetzirah. No versículo acima citado, ele fundou o Yassad, a terra, sobre sua base, Machon. Vê-se que Machon se refere a um nível espiritual que está próximo ao mundo físico. Então, Machon é, mais especificamente, a Sefirah mais próxima de Yetzirah. São 6 Sefirot em Yetzirah. Qual a mais próxima está de Malchut, o mundo físico? Yesod. Então, Yesod torna-se um elemento de conexão com Malchut. E é por Yesod
que a luz chamada Shefá, ou sustento, né, espiritual, é canalizado para isso, para Malchut, o mundo físico. Vê-se que Mahon se refere a um nível espiritual que está próximo ao mundo físico, ou seja, o nível inferior de Yetzirah. Então, qual o nível mais elementar das 6 dimensões? É Yesod. Mahon está no nível correspondente a Yesod, fundação, que tem a conotação de conectar e ligar. Isto liga Yetzirah a Asiá, através da elevação dos objetos do mundo físico. Pode-se, então, recorrer às forças de Yetzirah, o mundo dos anjos. Por isso, o Sefer Yetzirah emprega a palavra Mahon, base, em vez de trono, que se. O termo trono refere-se ao universo de Beriá, o mundo do trono. Mahon, por outro lado, está no nível abaixo do trono, que é Yetzirah. Então, é chamado de céus. E abaixo destes está Malchut, chamado de terra. Então, aqui vemos que o Sefer Yetzirah nos mostra que a base, há uma contraparte espiritual em Yetzirah no mundo dos anjos, porque cada objeto que existe no mundo físico tem um anjo responsável que mantém esse objeto, porque se alguma coisa começa a se deteriorar, algum objeto começa a se deteriorar ou passar por um processo de corrosão corrosão ou erosão, a ponto de sumir, isso quer dizer que esse anjo tirou a força, o fluxo de Shefá, a força vitalizante desta coisa. Então, e isso, o fluxo, vem ao objeto físico, saber, Malchut, no nível de Asiá, por meio desse elemento conectivo e mais elementado de Yetzirah, das 6 Sefirot, que é Yesod. Yesod é um elemento conectivo, conjuntivo, aonde o fluxo de bênção e de vitalidade vem até este objeto. Então, é um elemento de conexão. Shalom, shalom lekulam, e até a próxima aula do Sefer Yetzirah.